Boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra na disciplina de Seminários 1 do Programa de Pós-Graduação em Biocombustíveis. O Programa de Pós-Graduação em Biocombustíveis é um programa biinstitucional entre a UFVJM e a UFO, e conta com curso de mestrado e doutorado. Eu sou a professora Lilian Pantoja e conduzo juntamente com a professora Vivian Benassi, que já está aí na sala, né, está aí nos assistindo, essa disciplina de Seminários 1. Bem, hoje nós temos a grande satisfação em receber o professor Dr. Fernando Araripe, da UNB. Professor, eu te agradeço antecipadamente, nosso muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Uma honra recebê-lo, poder te ouvir, e eu te passo a palavra para que você possa se apresentar e iniciar, então, a sua palestra. Ok. Bom, para a gente falar sobre biologia sintética, eu vou falar rapidamente sobre algumas coisas fundamentais em biologia molecular, que é o estudo dos ácidos nucleicos, e suas funções e suas relações com a síntese proteica, né? Essa aí é a nossa estrela da tarde, né? Moléculas de DNA girando diante de nós, todo o seu esplendor, né? Dessa cadeia, dupla cadeia, né? De DNA, que vocês não vou explicar a estrutura dela, porque muitos de vocês já viram isso no ensino médio, né? Mas só vou relembrar alguns conceitos para vocês, né? Aqui é o Watson Crick, né, que foram os pesquisadores que desvendaram a estrutura do DNA, propuseram modelos de DNA, né? Só lembrando que é uma dupla cadeia, dupla hélice, né, em sentido antiparalelo, onde A pareia com T e C com G, que são as bases nitrogenadas. Isso aqui é o básico que a gente tem que saber, que você já deve ter visto isso em algum momento da sua trajetória, né? E esse termo também que é recorrente em biologia molecular, né, o dogma central, que trata do fluxo de informações, desde o DNA dupla fita, né, que pode se replicar, a enzima que faz isso é chamada DNA polimerase, né? Uma das cadeias se abre, e sendo que uma das fitas serve de molde para que uma enzima chamada RNA polimerase execute a transcrição, ou seja, fazer uma cópia de RNA do DNA. Então, esse RNA, que nós chamamos de RNA mensageiro, que é o substrato que é utilizado pela maquinaria da célula, nos ribossomos, para a síntese proteica, né? E existe vamos dizer assim, quase que uma exceção a esse fluxo, né? Que é a transcrição reversa, que ocorre em retrovírus, como no caso do vírus da AIDS, em que uma molécula de RNA ela serve de molde para fazer a molécula de DNA, mas isso faz parte do processo replicativo de alguns vírus. Não é, vamos dizer assim, não é uma exceção, mas é um caso particular, né, que a maioria dos organismos usa o DNA como material genético. O que a gente ouve falar em código genético, ali nas sequências de RNA, você tem aqueles tripletos, aquelas sequências de 3 códigos, que tem uma correlação com os aminoácidos que vão ser incorporados lá no ribossomo através da tradução, né, formando a ligação peptídica, né? Esse é o chamado código genético, né? Muitas vezes vocês veem isso na televisão sendo usado de forma errônea, né? Às vezes tem a manchete assim, foi desvendado o código genético do papagaio e tal. Não, o que foi desvendado foi o genoma dele. O código genético é esse aqui. Ele é praticamente, ele não é universal, tem algumas exceções, né, mas quase todos os organismos usam esse código aqui. Então, a palavra código genético se usa na imprensa de forma genérica para até falar em genomas, né? Bom, eu acho importante também, quando a gente fala de biologia sintética, eu descrever para vocês, de uma forma muito elementar, né, a estrutura de um gene. E eu estou definindo, nesse momento, gene como uma sequência de DNA que tem informação para a síntese de uma proteína. Então, lá no genoma, né, no genoma de DNA, você tem uma sequência de DNA chamada promotor, que é aqui que aquela enzima que eu falei para vocês, a RNA polimerase, é reconhecida, ela reconhece essa sequência e transcreve uma das fitas de DNA em RNA. Então, está aqui o RNA mensageiro, né? Geralmente, as proteínas começam com o códon ATG, que é a metionina,
e que terminam com códigos de terminação, que pode ser TAA, TAG ou TGA. Né? E aqui está o RNA mensageiro. Então, ao final, né, a sequência que instrui a RNA polimerase para terminar a transcrição é chamada região terminadora da transcrição. Então, nós temos aqui no típico gene, eu nem estou falando de intron, exon, nada disso. Para a gente, isso não é importante agora, não. O que é importante é saber o seguinte: promotor, região codificadora ou região codante e região terminadora. E o que é importante a gente também falar é que são módulos. Tá? Você pode colocar qualquer gene aqui sob o controle desse promotor. E a região terminadora é isso. Então, todos eles têm um aspecto modular. Você pode encaixá-los da forma como você quiser. Então, isso é uma informação muito importante para a biologia sintética, já que a gente se propõe a criar novas vias metabólicas, né? Então, essa flexibilidade que o gene permite é fundamental para a gente entender o que vou falar mais adiante. Né? Então, dito isso, né, esse é o básico do básico de biologia molecular, vamos, então, definir, né, falar sobre biologia sintética, já que muitos de vocês talvez estejam sendo apresentados pela primeira vez a essa expressão, né? Eu coloquei aqui, né, o símbolo de uma engrenagem, né, daqui a pouco vocês vão entender por que a engrenagem é como se fosse o símbolo da biologia sintética. Né. Então, sempre quando eu dou essa aula, né, eu gosto de mostrar esse desenho, né, de um filme clássico dos anos 50, né, o dia em que a Terra parou, né, aquele disco voador que pousou em frente à Casa Branca, né, saiu esse ET todo prateado, enfim, aí tem a história por trás disso. Né? Mas se isso acontecesse na vida real, né, o que a gente faria? Né? A primeira coisa, né, o exército, é claro, iria fechar a área, né, os jornalistas iam tentar tirar fotos, né, uma das primeiras, os primeiros profissionais a abordarem esse equipamento, né, essa nave, seriam quem? Seriam os engenheiros. Então, os engenheiros estariam loucos para saber como é que funciona um disco voador, como é que ele resolve o problema da gravidade, como é que ele resolve o problema das viagens interplanetárias, enfim, uma série de soluções que foram descobertas por essas raças alienígenas, né, e que a engenharia estaria louca para descobrir, né, como é que funciona isso, como é que descobriram isso. E só de olhar um disco voador, você não saberia dizer como é que ele funciona. Você teria que abri-lo, né, desconstruí-lo em suas partes, entender como é que funciona cada elemento daquele, e depois remontar isso de alguma forma para ver se as suas previsões se confirmam. Né? Esse seria mais ou menos o protocolo que chama de engenharia reversa. Né? Você vai desconstrói e depois constrói de novo, né, para ver se tudo funciona. Né? É mais ou menos isso o que se faz em biologia sintética. Né? E um dos mantras da biologia sintética é essa frase deixada pelo físico Richard Feynman, quando ele foi um grande físico do século XX, né? Dizem que quando ele morreu, essa frase estava escrita no quadro negro, onde ele dava suas aulas memoráveis. Né? O que eu não posso criar, eu não entendo. Ou seja, esse é o mantra a frase da biologia sintética. Ou seja, para você entender alguma coisa profundamente, você tem que criar essa coisa. Então, esse tema recorrente em biologia sintética é esse, o conhecimento pela criação. Nós vamos criar uma coisa para entender, ou seja, em última análise, a gente quer entender o que é a vida. Para a gente entender o que é vida, a gente teria que criar a vida, se é que isso um dia será possível a gente fazer. Bom, a definição, existem várias definições da biologia sintética, né? Mas essa aqui é mais simples, né? Um campo da ciência que envolve redesenhar organismos para fins úteis, projetando para novas habilidades. É isso, essencialmente, que a biologia sintética quer fazer. Ela quer modificar os seres vivos, ou até mesmo criar novos seres vivos com um propósito. E, normalmente, esse propósito é alguma aplicação, a produção de algum produto, de um biocombustível, para fazer biorremediação. Você tem um foco, você tem uma linha a ser seguida. Né? É isso que a biologia sintética essencialmente quer. É claro que existe
um outro aspecto da biologia sintética, que é descobrir o que é a vida, né? O que é preciso que uma célula tenha para sustentar a vida, para se definir como ser vivo, né? Então, todo mundo, né, hoje em dia, tem os olhos voltados para a biodiversidade, para a natureza, né, para ver como é que a natureza resolveu alguns problemas, ou então como ela produz alguns produtos, para que esse conhecimento seja aplicado à medicina, manufatura, agricultura, biocombustíveis e por aí vai. Então, de novo, né, a grande inspiração nossa é a natureza. A natureza tem soluções engenhosas que são resultado de bilhões de anos de evolução, até os nossos tempos. Bom, e a premissa da biologia sintética é aquilo que eu falei no início, quando eu falei do disco voador, né? Então, o biologista sintético, né, ele vê o sistema biológico, a vida, né, como uma combinação complexa de elementos funcionais independentes que podem ser desconstruídos em um número limitado de componentes e reconstruídos em uma configuração completamente diferente, com o propósito de modificar propriedades existentes ou criar novas. Ou seja, a vida seria como se fosse, imagina só, um relógio. E cada pecinha do relógio seria uma reação química, uma via metabólica. Então, você tenta desconstruir aquele relógio e remontá-lo de uma forma completamente nova, tá? Que tem uma outra função, né? Essa que é a premissa da biologia sintética. E ela prevê, então, isso que é uma premissa importante, né? Que a vida, segundo a biologia sintética, é formada por essas unidades, que você pode separar e depois remontar. É nisso que se baseia a biologia sintética, né? E a biologia sintética, a gente diz que é a última palavra em reducionismo, né? Tudo que eu falei agora é um reducionismo, né? A gente vê a vida como uma máquina, né? Então, se ela é uma máquina, você pode reproduzi-la. Esse é um aspecto interessante da biologia sintética. Será que a vida é apenas uma máquina ou tem algo além disso? Nós ainda não sabemos. Mas, por enquanto, a gente trabalha com essa hipótese, né, que a vida é uma máquina, né? Então, da mesma forma, está aqui, né, um carro, né, que você tem só o chassi e você pode colocar o motor que você quiser aqui, as engrenagens que você quiser, o pneu que você quiser, a roda que você quiser, você pode modificar, mas ainda continua sendo um carro, né? Então, é por isso que existe essa analogia muito forte entre biologia sintética e engenharia. É por isso que também eu coloquei lá no início, né, a biologia sintética como sendo representada engrenagens, né? Mas, olha, existem algumas analogias muito interessantes entre a vida e as máquinas que a gente pode mostrar para vocês. Por exemplo, você comparando um ser vivo com um computador, existem camadas, né, uma hierarquia de componentes, são muito semelhantes. Ó. Por exemplo, lá no computador, você tem uma camada física, onde tem os capacitores, resistentes, por aí vai, que seriam um correspondente com DNAs e proteínas. Depois, esses capacitores e esses circuitos, né, montam as redes, os portais, né, e aqui seriam as reações bioquímicas. Isso aqui, no seu conjunto, cria os módulos, ou seja, os chips, que seriam o quê? Correspondentes às vias metabólicas. Vários chips, então, podem ser agrupados para formar uma CPU, né, um computador. Da mesma forma, as vias metabólicas podem ser agrupadas dentro de uma membrana para formar uma célula. E o conjunto de células forma um tecido, culturas, ou então um conjunto de computadores forma uma rede. Então, são analogias bastante válidas, e vocês vão ver lá em cima que essa analogia não é apenas estrutural, vamos dizer, até do ponto de vista funcional, também existem muitas coisas parecidas entre máquinas e seres vivos, né? Então, tudo isso se resume, né? A gente pode criar uma máquina biológica, né? Uma máquina biológica seria como se fosse assim, uma máquina de uma indústria. Você dá um sinal para a máquina funcionar, dá um estímulo para ela qualquer, eletricidade, aperta os botões, ela começa a funcionar e começa a gerar os produtos. Será que a gente pode fazer isso com um ser vivo também? Dar um sinal para ele começa a produzir aquilo que você quer, na hora que você quer e nas quantidades que você quer? Isso é possível de ser feito. A biologia sintética mostrou isso.
Mas a última análise, em última análise, né, o que a biologia sintética quer mesmo entender é a vida. Então, será que a gente pode criar vida a partir do rascunho? Isso é uma coisa que alguns dizem que já aconteceu e outros dizem que ainda não aconteceu. Eu vou contar para vocês mais adiante, né? É isso que a biologia sintética, em última análise, quer fazer, criar vida a partir do rascunho, né? Mas o termo biologia sintética, ele não é novo, não. Ele não é novo, mas também, lá no século XX, quando foi criado em 1912, ele não significava, não tinha o mesmo significado que nós temos hoje em dia. Foi um francês chamado Stéphane Leduc, né, que escreveu esse livro, né, a Biologia Sintética, onde ele escrevia o que os chamados jardins químicos, que eram nada mais, nada menos do que soluções concentradas de sais que se aglutinavam, né, os sais se aglutinavam, formavam essas estruturas aqui, que ele achava muito parecido com algas, né, marinhas. Então, ele queria acreditar que o princípio que regia a formação desses cristais eram os mesmos que formavam a vida, porque as estruturas resultantes eram muito parecidas entre si. Era isso que o Stéphane Leduc propunha nesse livro, né, em 1912. Mas no século XX, a biologia sintética ela teve seu grande avanço, né, devido a uma série de marcos importantes, né, como, por exemplo, o surgimento da engenharia genética nos anos 70. A partir dela, você começou a sintetizar proteínas não naturais, ou seja, você podia fazer uma insulina fora do corpo humano. Protocélulas foram criadas a partir de bicamadas lipídicas feitas in vitro. E também no século XX, né, o genoma mínimo de uma bactéria foi determinado, ou seja, o que é o mínimo do mínimo do mínimo para que uma bactéria ainda seja considerada um ser vivo. Isso foi determinado no século XX ainda. Já no século XXI, no nosso século, né, os avanços são ainda mais notáveis, né? Genomas microbianos foram sintetizados, produtos químicos, commodities, foram feitos a partir de redesenho de vias metabólicas, ou seja, vias metabólicas de um organismo foram transferidas para outro organismo para produzir produtos de interesse químico, ou então biocombustíveis, né? Desenho racional de dispositivos genéticos lógicos, ou seja, você lembra que eu falei das partes modulares do DNA, que o gene tinha estruturas modulares? Então, a partir disso, circuitos genéticos lógicos foram feitos para responder a um estímulo do externo. Vou mostrar para vocês daqui a pouco um pouco sobre isso, né? E, finalmente, alguns dizem que a vida artificial foi obtida há aproximadamente 10 anos atrás, né? E a biologia sintética, ela cresceu tanto, ficou tão importante que o mercado em torno dela, a bioeconomia em torno da biologia sintética, acredita que até 2027 vai movimentar 20,64 bilhões de dólares, né? Talvez até mais, né? Dizem até que na metade do século XX, né, a biotecnologia, de modo geral, ela vai ser a atividade econômica mais importante da humanidade, respondendo por mais de 50% de toda a economia global, é chamada bioeconomia, né? Então, as perspectivas da biologia sintética no futuro são importantíssimas e não podem ser menosprezadas. Ela veio para ficar mesmo, né? Bom, a biologia sintética, ela precisa de duas tecnologias fundamentais que foram o sequenciamento de DNA, ou seja, determinar a sequência de nucleotídeos de uma dada sequência de DNA, e a outra é a síntese gênica, ou seja, sintetizar DNA in vitro ou in vivo, né? A primeira tecnologia, né, ela permite que a gente sequencie, hoje em dia, genomas inteiros. Se tem um organismo, um micro-organismo que tem uma propriedade interessante, sequencia em pouco tempo. Algo que era praticamente impensável há 30 anos atrás, até menos do que isso. Mas tudo isso é possível ser feito. Hoje em dia, existem milhares de genomas já sequenciados.
Então, e o sequenciamento de DNA, ele é importante para a gente verificar se uma via metabólica que a gente está criando, ela está com a sua estrutura, está com a sua sequência correta. E uma vez que você cria um sistema genético novo, né, um novo micro-organismo, né, você pode rapidamente sequenciá-lo. Isso já não é nenhum mistério, né? Teoricamente, vamos dizer assim, no máximo em 2 dias, dependendo do tamanho do genoma, você já consegue sequenciar. Né? Até o genoma humano, existem tecnologias hoje em dia que permitem sequenciar muito rapidamente, enquanto que o primeiro genoma humano levou mais de 10 anos para ser sequenciado, hoje em dia é uma questão assim de 2, 3 dias para ser sequenciado, às vezes até menos, né? Às vezes algumas horas. Né? E a síntese de novo, né, quer dizer, a síntese de DNA a partir dos seus componentes fundamentais, hoje em dia ela não avançou tanto quanto essa tecnologia aqui, mas existem estratégias muito interessantes para a gente sintetizar grandes fragmentos de DNA. Bom, então, sobre o sequenciamento de DNA, só queria mostrar para vocês 2 fatos. Né? Em 77, né, o primeiro genoma foi sequenciado, foi de um vírus, o FISH174, pelo pesquisador aqui chamado Frederick Sanger, né, que é um dos meus ídolos da bioquímica. Né, ele ganhou 2 prêmios Nobel. Né, ele ganhou um por ter descoberto a técnica, ter inventado uma técnica de sequenciamento de DNA e depois um de proteínas. Né. Isso foi em 77. Em 95, né, o Craig Venter, que está aqui, que é um dos líderes em biologia sintética hoje em dia, ele sequenciou o primeiro genoma de um ser vivo, vamos dizer assim, celular, que aqui é um vírus, né, e aqui é um ser vivo celular, e foi da bactéria Haemophilus influenza, foi em 95, né, e levou pouquíssimo tempo, porque ele utilizou uma técnica revolucionária que ajudou muito a acelerar o processo de sequenciamento. Né. Então, foi em 20 e poucos anos que entre o primeiro genoma sequenciado até você sequenciar um ser vivo. Né? Mas foi em 77, nesse mesmo ano, foi que surgiu a técnica de Sanger, né? De sequenciamento que até hoje é utilizada. Né? Mas hoje em dia, os avanços são notáveis. Então, por exemplo, eu sempre cito esse sistema aqui de nanoporos, né, do MinION, né, que alguns de vocês devem ter visto isso. Né? Aqui ele parece um pendrive, que você liga no seu laptop, coloca as amostras aqui e em cada canaleta aqui tem um sistema de nanoporos, onde com uma enzima aqui que separa as fitas de DNA, as duas fita dupla numa fita só, e penetra nesse polo aqui, e esse polo tem a capacidade de identificar cada nucleotídeo que vai passando aqui. Então, graças a esse equipamento aqui, você pode sequenciar o genoma de um vírus no meio do mato. Isso, assim, em pouquíssimo tempo. Então, foi uma revolução muito grande. Né? A técnica está sendo aperfeiçoada ainda, né? Mas nós passamos sequenciadores gigantescos hoje em dia, é como se fosse um pendrive pequenininho que você coloca para sequenciar um genoma, né? Esse aqui tá até um pouco maior para sequenciar vários genomas ao mesmo tempo. Né? Mas está aí a tecnologia. A tecnologia é tão vibrante, né, que permitiu até a gente sequenciar o genoma do homem de Neandertal, né? Que só tinha os fragmentos a partir desses 3 pedaços de ossos aqui, que foi isolado o DNA do homem de Neandertal, todo fragmentado, né, impossível de ser reconstituído, mas esses pedaços de DNA foram sequenciados por técnicas avançadas, que eu já mencionei para vocês, e hoje em dia a gente tem um genoma de um homem de Neandertal. E a gente descobriu que nosso genoma, 2% dele é formado por homem de Neandertal, de DNA do homem de Neandertal, um primo nosso já extinto, né? E dizem até que, ali recentemente, até a sensibilidade ao coronavírus, né, está relacionada até com a presença desse DNA ou não em alguns indivíduos. Né? Algumas doenças, inclusive, têm sido apontadas como sendo causadas pela presença do DNA do homem de Neandertal no nosso genoma. Né? Bom, sequenciar o genoma hoje em dia ficou uma coisa muito barata, enquanto que em 2001 era em torno de 100 milhões de dólares, né? 100 mil dólares, né? Hoje em dia ele caiu para $1.000, né?
aliás, 100 milhões de dólares aqui, 100 milhões de dólares. Hoje ele caiu para menos de $1.000, hoje em dia até abaixo, menos de $1.000 está custando sequenciar um genoma, né? Isso aqui até desafiou a lei de Moore, né, que é aquela lei que vocês conhecem lá da informática, né? Ou seja, virou uma coisa barata de ser feito, né, sequenciar um genoma. Agora, não basta você sequenciar, você tem esse monte de letrinha aqui que precisa ser decifrado. Então, a bioinformática é fundamental em biologia sintética, para você fazer sentido de toda aquela sequência que você determinou. Bom, com relação à segunda tecnologia, a síntese de DNA, né, também não vou entrar na química disso, né, mas apenas dizer para vocês que não é uma coisa, nem um bicho de sete cabeças, não é uma coisa cara, né? Se em 2002 custava $10 a síntese de um gene, quer dizer, $10 o nucleotídeo que você adicionava, hoje em dia está na faixa de menos de 0,1 centavos de dólar cada nucleotídeo. Ou seja, qualquer laboratório pode mandar, existem empresas que fazem isso, você pode encomendar uns genes, 10 mil pares de bases, e eles te cobram por nucleotídeo, né? Então, o preço não é mais proibitivo. Então, isso tem uma liberdade muito grande. Em vez de a gente perder muito tempo com clonagens, isolamento de DNA, não, hoje em dia você pode, na internet, pegar a sequência de DNA que você quer, mandar para uma empresa, e a empresa manda o gene sintetizado, o fragmento de DNA, qualquer que seja ele sintetizado, de acordo com os requisitos do freguês, né? Aí. E o tamanho desse DNA que está sendo sintetizado hoje em dia, aqui em 2020, nós estamos já sequenciando, sintetizando um genoma humano. Ou seja, mas você não sintetiza 3 bilhões de nucleotídeos, como é o caso do nosso genoma, né? In vitro. A tecnologia de síntese de DNA, ela tem uma limitação in vitro, você consegue ir com uma certa segurança até um certo tamanho. Depois disso tem muito erro, por causa da própria química, que não avançou muito nas últimas décadas, é uma química ainda bem antiga, mas altamente eficiente. Então, para a gente fazer fragmentos maiores, digamos, de mais de 100 nucleotídeos, 200, 300, aí existem tecnologias, tanto in vitro, mas sobretudo em vivo, que vocês podem obter pedaços de cromossomos, até cromossomos inteiros podem ser sintetizados dessa forma, né? Então, hoje em dia, essa tecnologia que estou me referindo aqui permite que você monte genes. Tá? Aqui é o PCR, o famoso PCR, né, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, é uma técnica de replicação de DNA in vitro, né, não vou entrar em maiores detalhes sobre como ele funciona, mas a partir de uma sequência molde, né, você utilizando uma DNA polimerase especial, você consegue amplificar esse DNA milhões, bilhões de vezes. Essa chamada, e é uma técnica muito sensível, né? Inclusive é uma técnica que é utilizada até para a detecção do coronavírus, né? Na primeira semana de infecção, de tão sensível que ela é, né? Por isso que a gente recolhe aquela amostra lá, aquele swab da garganta, e a partir dali extrai o genoma do vírus para que se possa ser amplificado por PCR, né? Então, o PCR gera fragmentos de diversos tamanhos, digamos, até 1.000, 2.000 pares de bases. Para você montar uma via grande de dezenas de milhares de pares de bases, esses vários produtos que são gerados no PCR, você pode agrupá-los in vitro, né? Como eles têm, esses fragmentos têm regiões de sobreposição, você aquece, o DNA se abre, e quando ele volta a sua conformação dupla hélice, ele pode se anelar com uma fita complementar de um outro produto de PCR. De forma que você vai ter um grande produto agora, resultante da montagem de diversos fragmentos PCR, que são depois amplificados pela própria reação de PCR. E assim você vai aumentando cada vez mais de tamanho. E é por isso que eu falei, vocês podem chegar até um certo limite in vitro. Isso aqui é uma coisa feita in vitro. Para coisas muito grandes, para de 10.000 pares de base para cima, aí a montagem tem que ser in vivo. Vou mostrar depois um exemplo para vocês, né? Aliás, o exemplo está aqui, era no próximo slide, né?
Então, você pode ter vários fragmentos gigantes, né, digamos, cada um tem 5.000 pares de bases, e você, uma levedura, por exemplo, a levedura do pão, a Saccharomyces cerevisiae, se você introduzir esses fragmentos de DNA dentro da célula, e tendo alguma região de sobreposição entre eles, a própria levedura, através do seu mecanismo de reparo, de recombinação, ela monta para você toda essa estrutura daqui. Tá? E mais você poderia obter por técnicas in vitro. Tudo isso é feito em vivo. Então, imagine só, se cada fragmento desse daqui for um gene de uma via metabólica, uma via metabólica é formada por várias proteínas que são codificadas por vários genes. Se você conhece um micro-organismo que tem uma via interessante, você sabe a sequência desse genoma, porque você sequenciou o genoma dele, então você pode sintetizar cada gene separadamente e depois remontá-lo em vivo. Então, toda aquela via metabólica vai transferida de um organismo para outro. Né? Esse é um dos aspectos mais típicos, né, da biologia sintética. Né? Então, vamos falar agora sobre algumas abordagens em biologia sintética. Bom, antes disso, né, de novo, eu vou fazer aquela analogia entre a biologia, e agora eu vou falar mais sobre a matemática, a lógica booleana, né? Porque você pode, como eu falei, reduzir a vida a uma sequência de DNA. Essa sequência de DNA, que tem toda a informação para a vida, né, ela tem partes discretas com funções. Nós vimos isso, eu mostrei para você, o promotor, terminador. Então, aqui estão as partes. Né? Está representada por diversos símbolos aqui. Essas partes podem ser montadas e elas podem ser sintetizadas também. Uma empresa pode fazer para você essas partes. Essas partes podem ser montadas in vitro para criar um dispositivo. Um dispositivo que vai seguir a lógica da booleana, né? Do not, and, or, né? Tudo isso pode ter um controle sobre isso aqui. Então, esse seu sistema agora, baseado em partes montadas, pode receber uma via que é lógica. Ela, por exemplo, o indivíduo está saudável? Não, então uma droga é produzida. Esse é um exemplo. Tá? Esse rio está poluído, então você submete a bactéria com esse sistema genético aqui a uma água do rio e ele vai dar um sinal para você, dizendo, olha, esse rio está com poluição. Ele vai emitir uma luminosidade, a célula vai emitir uma luminosidade se ela detectar poluentes nesse rio. Então, tudo isso pode ser feito por biologia sintética, são sistemas genéticos lógicos. Né? Essas partes que eu mencionei para vocês, elas são chamadas também de biobricks, ou seja, tijolos biológicos. Né? Eu prefiro chamar de biolego, né? De Lego, né? Aquela brincadeira, aquele joguinho de Lego. Né? Então, são sistemas, componentes intercambiáveis, como eu falei para vocês, funcionalmente discretos, cada um tem uma função, e eles podem ser combinados num padrão modular. Tá? Esses biobricks, você pode comprá-los. Aqui está um biobrick, isso aqui tem um código para cada um deles, aqui poderia ser um promotor, isso aqui poderia ser uma sequência, o promotor está aqui, o gene está aqui, e aqui está uma sequência de terminador da transcrição. Você pode comprá-los agrupados ou separados, e você pode fazer a combinação que você quiser. É como fazer, como se fosse um Lego, né? Isso é tão elementar hoje em dia que tem até uma gincana internacional chamada IGEM, né? Que é o nome do IGEM, feita por alunos do Brasil, do mundo inteiro, né? Inclusive brasileiros, né? O pessoal da Federal do Amazonas, que deve estar assistindo a gente, né? Eles já participaram disso com muito sucesso, né? O professor Spartaco foi coordenador de uma dessas equipes. É como se fosse uma gincana, né? Em que cada equipe recebe um kit com os biobricks e eles tentam apresentar uma solução original, inovadora, utilizando essas ferramentas básicas de in vitro, né?
Então, com esses biobricks, você monta aqueles chamados circuitos biológicos sintéticos. Então, olha só a analogia interessante que existe. Na eletrônica, você tem aqui, essa aqui é a representação do switch, ou seja, é como se fosse um interruptor. Em biologia, existe um sistema que parece um interruptor. É que, lá no fago lambda, né, um vírus que infecta bactérias, ele tem um switch mais conhecido em toda a biologia, que decide se o fago vai lisar a célula ou vai permanecer integrado no genoma. Tá? É um switch genético, muito bem conhecido e extraordinário, né? Então, você mesmo pode criar, isso aqui já são switches sintéticos, feitos pela biologia sintética, em que você tem um sinal externo, né, calor, ou então a adição de um agente indutor, e a saída, você tem o quê? A produção de luminosidade para a proteína verde fluorescente, ela tem uma fluorescência verde, né? Então, está aqui uma analogia entre a eletrônica e a biologia sintética. Da mesma forma, em eletrônica, você tem o conceito de um oscilador. Aqui está um oscilador. O oscilador vamos dizer assim, é aquilo que permite que você programe uma árvore de Natal para ficar piscando as luzes durante algum tempo, depois desligando, né? Esse seria um oscilador. Nos seres vivos existe um sistema de oscilador natural, que é, por exemplo, o ciclo circadiano de algumas cianobactérias, que é muito bem conhecido. E em biologia sintética também fizeram um sistema parecido com um oscilador chamado repressilator, em que também se produz a proteína GFP, mas ela é como se fosse assim uma árvore de Natal, que acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, por causa da combinação desses genes aqui, que um interfere sobre o outro, mas sempre em resposta a um sinal externo. Então, vocês estão vendo que é possível você controlar de uma forma bem precisa a expressão de genes utilizando circuitos genéticos chamados, que são circuitos genéticos lógicos, que guardam muita semelhança com os circuitos eletrônicos. Então, por exemplo, o BioBrick, chamado inversor, é um dos mais famosos circuitos lógicos, né? É um BioBrick, que é um sistema em que é uma entrada de sinal, né, chamada input, e o sinal é oposto, no sentido oposto. Ou seja, se você coloca um input alto, você produz um output baixo, e vice-versa. Esse aqui é nada mais é do que um conceito semelhante da álgebra booleana, né? O conceito de NOT, da álgebra booleana. Né? Então, aqui, só fique atento a isso aqui seria o inversor genético, né? São, basicamente, dois genes envolvidos, mas quando você aumenta a concentração de um, o outro diminui. É aquilo que eu falei, o input alto, o output baixo. Tá? Esse é o chamado inversor genético. Né? Quanto mais sinal, menor vai ser o produto desse circuito genético lógico. Né? A segunda ferramenta, a segunda abordagem de biologia sintética, né, é a construção de protocélulas, que é fundamental para você criar a vida, né, que é o desejo de vários biologistas sintéticos. Mas isso já é uma tecnologia bastante antiga e bem consolidada. Né? Você, a partir de bicamadas, lipossomos, feitos in vitro, isso já é muito conhecido, né, da ciência, esse tipo de de vesículas que selenam muitas células. Mas hoje em dia, a gente, aqui estão os chassi, lipossomos, coacevados, colendossomos, polimessomos, vários tipos de chassis estão disponíveis para você criar uma célula sintética. Isso é bastante conhecido. Mas hoje em dia, ele está colocando dentro dessas células vias metabólicas. Esse é um trabalho relativamente antigo, de 2008, né, em que dentro de um lipossoma desse, foi colocado DNA, que ele foi traduzido, foi transcrito, foi traduzido, e proteínas foram feitas. É claro que ainda não é um ser vivo, mas é possível, dentro de um ambiente controlado, você simular o que acontece numa célula viva, né, que é separada do meio externo com a membrana. Então, é o primeiro passo para você criar uma célula verdadeiramente sintética. Né?
Bom, mas eu queria me deter mais nessa terceira abordagem em biologia sintética, né? Então, eu estou mostrando para vocês quando eu falo abordagem, são campos de atuação, que tipos de pesquisa que são feitos em biologia sintética. E essa aqui é uma das mais interessantes, a engenharia celular a partir de genomas. E nessa abordagem, tem dois aspectos, né? Um chamado top-down, né, em que você vai remover o excesso de DNA no genoma, não vou dizer excesso, mas remove o que não é essencial para você ter um genoma mínimo, que ainda assim sustente a vida. Ou então você, a partir do rascunho, você constrói um genoma, bottom-up. Então tem muita gente que está eliminando sequências de DNA do genoma para ver o que sobra, o que é essencial para a vida, enquanto que outros estão criando genomas a partir de computador, a partir de informações que estão no computador de dados que são oriundos até dessa abordagem chamada top-down. Tá? Então, para aqui, ó, como eu falei, o primeiro genoma é feito a partir de sequências de DNA sintéticas, de novo, foi o genoma encefado aqui, o X174, né? E aqui está o Craig Venter participando. Então, ele fez essa abordagem bottom-up, né? Ele, a partir de sequências de DNA discretas, pequenas, ele foi montando, utilizando a técnica de PCR, fragmentos cada vez maiores, até que, no final, ele montou um genoma inteiro do vírus, e esse genoma botado num capsídeo viral, que então foi capaz de infectar uma célula, né? Isso é vida? Será que ele criou vida? Bom, será que vírus é um ser vivo? Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Mas o fato é que ele montou um genoma, colocou um capsídeo, esse genoma funcionou. Então, se você diz que vírus é vida, então ele criou vida. Isso foi em 2003, tá? Não é a vida celular como nós estamos mais acostumados a ver, né? Mas esse mesmo pessoal do grupo do Craig Venter, né, em 2008, eles montaram o primeiro genoma sintético de um ser vivo. Né? Então, eles estavam trabalhando com o menor genoma de uma bactéria que existe, que é do Mycoplasma genitalium. Esse gênero Mycoplasma são os procariotos, são os menores procariotos que existem. Eles são praticamente do mesmo tamanho dos maiores vírus, para vocês terem uma ideia de noção de tamanho, né? Então, em 2008, ele fez a montagem desse genoma, né? Depois ele montou esse genoma em levedura, tá? E continuando, isso já foi no próprio 2008, né? E depois, ele em 2010, aí estão os experimentos que alguns dizem que foi o primeiro ser vivo, né? Ele transferiu um genoma sintético para uma célula e depois destruiu o genoma antigo dela, né, removeu o genoma antigo dela, e essa célula continuou a sobreviver com um genoma novo, sintético, que mudava até a identidade dela. Ela passava de ser um micoplasma do gênero, de uma espécie tal, para uma outra espécie. Então, alguns dizem que esse experimento que fez em 2010, né, que criou a JC8, SIM 1.0, né, JCV1, JCVI, que são as iniciais do Instituto, né? Craig Venter Institute. JCVI SIM10 foi o primeiro ser vivo com um genoma sintético. Mas ainda assim era um genoma que era muito parecido com o genoma original, só que foi todo feito a partir do zero, né? Hoje em dia, até eucariotos estão sendo sintetizados, genomas eucariotos estão sendo sintetizados. O mais adiantado é da levedura, né? Então, o projeto da levedura Saccharomyces cerevisiae é um projeto em andamento, né? É mais difícil, né? Porque a levedura tem cromossomos, né? Enquanto que o micoplasma é apenas um cromossomo. A levedura tem 16 cromossomos. E aqui, vários cromossomos já estão prontos, né? Aqui é o cromossomo nativo e aqui é o cromossomo sintético, já está pronto. Aliás, já tem mais da metade dos cromossomos sintéticos já estão funcionando dentro da levedura. Né? Vários países envolvidos, né?
Então, esse é um trabalho que em 2014, o primeiro cromossomo foi publicado, ele está estourando para sair esse trabalho, né? Em 99, né, falando agora da abordagem top-down, né, de novo, né, o Craig Venter, né, um dos líderes dessa área, né, ele definiu, né, que o menor genoma que existe, o menor genoma que pode sustentar a vida ainda é o de um micoplasma apenas com 260 a 350 genes. Ele fez mutação no micoplasma e descobriu que esses genes eram essenciais para a manutenção da vida, né? E a partir dessa informação, em 2016, não faz tanto tempo assim, ele criou o primeiro ser vivo desenhado em computador, que é o JCVI SIM 3.0, né? Um micoplasma com um genoma mínimo, com pouquíssimos genes. Ele é fraco, ele tem dificuldade de crescer, de se replicar, mas ainda é um ser vivo. Ele funciona como um ser vivo. Então, foi um grande avanço da ciência esse trabalho que foi publicado em 2016. Né? Agora, por que é tão importante você reduzir o genoma até o seu tamanho mínimo? Isso porque esse genoma mínimo ele pode ser um chassi, ou uma plataforma onde você pode adicionar outras coisas, inclusive genes envolvidos com a produção de biocombustíveis ou então para fazer biorremediação. Né? Porque, veja bem, o ser vivo, que você isola da natureza, ele pode até fazer aquilo que você quer, mas ele também faz coisas que você não quer. Então, a ideia aqui é você criar um ser vivo que faça só aquilo que você queira que ele faça, sem ele ter que gastar energia com outros processos. Então, é o sonho, um dos sonhos da biologia sintética hoje em dia, do ponto de vista industrial, é ter esse chassi sobre o qual se pode montar vias metabólicas novas, inteiras, e onde um micro-organismo completamente desenhado no computador faça aquilo, faça uma única coisa, ou biocombustível, ou uma droga terapêutica, ou um building block, né, um bloco de construção para ser usado na indústria química. Você vai escolher. Então, tem um trabalho já bastante adiantado nisso. Né? E esse chassi, se for, por exemplo, de um eucarioto, pode até ser baseado, né, esse chassi mínimo, em mini cromossomos. Então, um cromossomo natural, né, ele tem nas pontas os telômeros, aqui ao longo dele o centrômero, onde o fuso mitótico se liga para separar os cromossomos durante a divisão celular, e ao longo de sua sequência, vários origens de replicação, que participam do processo de replicação do cromossomo. Então, esses três elementos, telômero, centrômero e origem de replicação, podem ser montados e você cria um mini cromossomo, sobre o qual você vai adicionando coisa, uma nova via metabólica, um novo circuito genético, instruções para aquela célula. Então, aqui seria um chassi para uma célula eucariótica, né? Agora, você cria uma célula eucariótica, você está montando uma célula eucariótica, ou então você tem uma célula eucariótica já disponível, ou você quer fazer modificações precisas, remover alguma sequência, em vez de você sintetizar de novo tudo aquilo, você pode utilizar ferramentas quase que cirúrgicas para fazer isso. E nada melhor hoje em dia do que a técnica de CRISPR-Cas9, né? Eu também não vou poder entrar muito na bioquímica disso, né? Mas, resumidamente, né, é um sistema formado por proteínas ligadas a uma pequena sequência de RNA. Tá? Então, essa pequena sequência de RNA, ela tem identidade com um alvo. Então, quando esse sistema proteico que está levando esse RNA reconhece um alvo, uma das proteínas que compõem o sistema faz uma clivagem bem específica, e é bem previsível onde ela faz o corte. A enzima faz um corte nas duas fitas de DNA e você pode, quando ela está fazendo isso, introduzir na célula um fragmento de DNA que tem homologia com essa sequência aqui, e o próprio mecanismo de reparo, de recombinação homóloga da célula,
a partir dessa quebra, né, porque sempre quando você quebra DNA, você gera extremidades, a gente chama de recombinogênicas, né, facilita a recombinação. Então, você pode introduzir alguma coisa nova, ou pode até deletar, criar deleções. Enfim, até um aminoácido você pode modificar utilizando o CRISPR-Cas9. É uma tecnologia promissora que ainda não atingiu sua fase máxima de maturação, tem muita coisa a ser feita, né? Mas já rendeu um Nobel esse ano, né? Você se lembra, né? O Prêmio Nobel de Química foi para essas duas pesquisadoras, a primeira vez que duas mulheres ganham juntos o Prêmio Nobel. Isso, a gente sabia que isso acontecia mais cedo ou mais tarde, né? O Prêmio Nobel foi dado para a tecnologia de CRISPR, que foi desenvolvida por essas duas pesquisadoras, uma americana e uma francesa, né? Isso foi esse ano, né? Pouco tempo atrás, faz um mês e pouco atrás, né? Bom, finalmente vamos chegar às aplicações da biotecnologia. Então, já estamos quase na metade da apresentação. Então, as aplicações da biologia sintética são inúmeras. Medicina, biomateriais, ingredientes de alimentação, biosensores e o biocombustíveis, que é o foco da nossa apresentação aqui, né? Mas, olha só citando assim, as aplicações que existem, né, dando um exemplo ou outro, né, para biorremediação, para você remover poluição de ambientes, né, você pode ter micro-organismos, até plantas que foram engenheiradas e vão degradar pesticidas ou até remover poluentes, compostos fenólicos daquele solo contaminado. É a chamada fitorremediação, quando você usa plantas para remover poluentes. Aqui é um exemplo só mostrando, né, que uma planta engenheirada, aqui está o controle, aqui é uma planta que foi plantada num vaso contendo o poluente em diversas concentrações, e na concentração mais alta, no caso aqui é um composto fenólico, né, a planta transgênica que foi modificada geneticamente, só ela é capaz de crescer aqui porque ela quebra o poluente através de reações enzimáticas. Então, essa é uma aplicação da biologia sintética, né, para remoção de compostos poluentes do solo. Você pode também, dentro das aplicações ambientais, criar um biosensor, como eu já falei para vocês. Você está no meio da floresta e está querendo saber se um rio está contaminado com mercúrio, com qualquer outro tipo de metal pesado. Às vezes você tem que recolher aquela amostra de água, levar para um laboratório a centenas de quilômetros de distância para ter o resultado. Enquanto você pode ter uma bactéria, um ser vivo, que responde a essa resposta, a esse estímulo na mesma hora. Então, aqui é um exemplo, né, de um trabalho de 2013, né, de um sensor lógico, né, um sistema genético, lá, um circuito genético, que responde a arsênio e mercúrio. Então, somente quando esses dois elementos estão presentes na amostra, é que há esse input, né? O output acontece. Aí, de novo, né? A lógica booleana, do AND, né? Quando isso acontecer, aí o sinal é produção de fluorescência. Então, a célula começa a emitir uma luz verde fluorescente. Somente quando os dois elementos estiverem presentes na amostra. Por exemplo, eu sei que o pessoal lá da UFAM, né, fez algo parecido para mercúrio, né, uma bactéria, e acho que foi esse projeto que eles levaram lá para o AIDIN, que funcionou muito bem, né, parabéns ao pessoal se estiverem nos ouvindo, né. Na saúde, olha só, tem aplicações inúmeras, tá? Mas a principal delas é a produção de drogas. Por exemplo, a Artemisia nua é uma árvore, uma planta lá do Sudeste Asiático, da onde se extrai um composto chamado artemisinina, que é utilizado, é a melhor droga para tratamento da malária. Então, eles tinham que ter grandes plantações dessa planta aqui para extrair artemisinina. Enquanto a via metabólica que levava à produção de artemisinina foi desvendada e ela foi transferida inicialmente para uma bactéria. Então, está aqui, descobriu-se que nada mais é do que uma via que era uma decorrente da via do mevalonato, lá de lipídios, né?
Então, essa via, várias enzimas foram transferidas, não vou entrar em detalhes aqui, né? Apenas mostrando para vocês que essa via foi transferida para uma bactéria, no caso a Escherichia coli, e a Escherichia coli produziu artemisinina, né? Mais tarde, essa mesma via foi transferida para a levedura. E aí os resultados foram melhores ainda. A levedura produziu o ácido artemisínico, que era um precursor, que depois, através de síntese química, né, química convencional, química orgânica convencional, foi transformada em artemisinina. Então, só o fato de fazer esse precursor já era muita grande coisa, porque fazer esse composto por síntese química convencional era muito desafiador. Agora não, nós temos uma levedura modificada geneticamente com uma via que veio lá de diversos organismos, é uma via otimizada a produção dessa droga. E esse grupo aqui, ele cedeu a patente dessa levedura para a OMS, e me parece que tem uma fábrica na Itália que está produzindo essa droga em grande quantidade em levedura, um dos grandes frutos da biologia sintética. Daqui a pouco eu vou falar que esse mesmo pessoal que fez isso aqui descobriu que, quer dizer, era sabido, né, que a partir dessa via outros compostos poderiam ser feitos. Eu vou contar para vocês o que eles fizeram com biocombustíveis. Tá? Aqui é um exemplo também muito bacana, né, da aplicação da biologia sintética, né, o arroz chamado Golden Rice. Né? Aqui está o arroz normal e aqui o arroz Golden Rice. Né? Então, é um arroz que tem mais beta-caroteno, é por isso que ele tem essa cor bonita. Né? Então, a vantagem dele, né, além de ser enriquecido, né, ele já vem colorido, sem precisar botar coloral, nada disso, já tem uma cor bonita, ele é até mais atraente para o público. Mas por trás de tudo isso, tem um idealismo desse pesquisador suíço aqui, que ele viu que lá na Ásia havia muitos casos de cegueira infantil, deficiência de vitamina A, e ele sabia, né, que os asiáticos gostam muito de arroz, como nós também, né? Então, uma forma de você difundir mais a ingestão de alimentos ricos em vitamina A era ter um arroz que produzisse vitamina A em grande quantidade. Então, várias vidas puderam ser melhoradas, né, por causa da alimentação, são chamados alimentos biofortificados. Né. Nesse caso específico, né, a via do beta-caroteno é bastante conhecida, né, são várias enzimas envolvidas. Né, essas enzimas podem ser arranjadas numa via metabólica sintética. Né. Esse aqui é até um trabalho que a gente fez aqui na UNB. Tá? Não é muito difícil fazer isso. E aqui está o resultado, né? A gente colocou isso em bactéria, né? A bactéria é normal, ela tem essa cor meio creme, né? E aqui ela produz o beta-caroteno, ela fica meio amarelada. Não sei se você está dando para ver aqui a diferença de cor. Mas a gente quer transferir essa via para uma levedura, né? Também queremos produzir outros compostos, como, por exemplo, resveratrol, que é utilizado tratamento de prevenção de doenças cardíacas, né? É aquela molécula que tem no vinho, né, das frutas escuras, né. Então a gente quer sequenciar o genoma dessas duas plantas, jabuticaba e jamelão, ver a via, nós sabemos que elas produzem resveratrol, e transferir essa via para uma levedura, né. Esse é um projeto que a gente ainda não começou aqui em Brasília, né. Bom, em saúde também tem outras aplicações, você pode criar um vírus programado para destruir uma célula cancerígena, você pode criar um vírus para destruir uma célula que está infectada com HIV. Tudo isso são programas em biologia sintética que estão sendo desenvolvidos. É claro que, por se tratar de vidas humanas, então as exigências de biossegurança são muito grandes, né? Não é assim, a coisa não pode ser feita de forma muito acelerada, né? Aí chegamos naquilo que nós vamos falar agora, né? As aplicações industriais em biocombustíveis, né? Então, aqui tem geral, né? Duas aplicações bem básicas, né? Você pode ter bactérias engenheiradas para sintetizar hidrogênio, o etanol, a partir de celulose, uma coisa que ela jamais faria, né? Consumir celulose e produzir hidrogênio. Você pode ter uma bactéria que faça isso. Você pode ter plantas e algas que são geradas para produção de biodiesel, a maior produção de biodiesel. Apenas para mencionar esses dois casos, mas eu vou dar outros exemplos aqui agora, né? Bom, quando a biologia
eles logo viram que essa era a mais fácil e a mais impactante aplicação desse conhecimento, né? Essa aqui é uma frase que eu retirei desse livro aqui, Biology Technology, né, do Robert Carlson. Ele diz o seguinte, né, combustíveis de transporte, né, são o alvo mais imediato para a comercialização da biologia sintética. Ele falou em 2010, e é verdade, né? Hoje em dia, os programas mais avançados, mais difundidos em biologia sintética, são para a produção de biocombustíveis. São tantos exemplos que a gente poderia dar para vocês, mas eu recolhi apenas alguns para efeito de ilustração. Tá? Então, o que está acontecendo hoje em dia? Você está transformando micróbios em fábricas, em verdadeiras mini biorefinarias, né, que vão sintetizar biocombustíveis com aplicações industriais, pela montagem de via. Ou você faz uma modificação numa via que ela já existe, ou então você adiciona outras vias metabólicas que vão direcionar o carbono para o produto que você quer produzir. Então, é por isso que eu mostrei ali, ó, você pode ter uma bactéria que vai utilizar celulose, que é uma coisa, que é um substrato que ela comumente não utiliza, que sobra, né, faz parte da biomassa, para a produção de hidrogênio, de uma forma bastante eficiente. Então, essas fábricas biológicas, né, em inglês é microbial cell factories, né, é o termo que se usa, né, estão na moda hoje em dia, estão na moda. Aqui só para dar um exemplo, né, de alguns micro-organismos, né, que foram engenheirados e utilizam como substrato ácidos graxos, isoprenoides, álcools, né? Tudo isso aqui pode ser, são produtos que podem ser gerados através da manipulação genética para gerar uma série de derivados da gasolina ou de diesel. Tem vários exemplos por aí. Apenas trouxe alguns para vocês. Mas a ideia é o seguinte, esse aqui é um desenho, parece um pouco confuso, né, mas eu vou tentar explicar melhor, né. Então, feedstock, né, a fonte, o que você vai dar para o micro-organismo utilizar como fonte de matéria-prima para a produção do biocombustível? Né? Você pode utilizar, em termos de sustentabilidade, né, você tem aqui uma gradação, né? Aqui são as colheitas não são geralmente consumidas, né? As óleos, né, que não são consumidos, óleo, por exemplo, de mamona, por aí, né? Algas, ou então a biomassa lignocelulósica. Então, de sustentabilidade, aqui você está indicando, né, que hoje em dia a biomassa lignocelulósica, ou seja, aquela de plantas, né, é a mais sustentável para produzir biocombustível. Né? E em termos de preço, né, bagaço de cana, né, é o mais barato que tem. Os mais caros estão aqui, né, o milho, diversos óleos de soja. Por exemplo, o etanol americano é feito com milho. É caro, já o nosso é feito a partir do caldo de cana, é o mais barato que existe. Né? Então, a ideia é você fornecer para essa fábrica celular carboidratos, ou seja, glicose, xilose, que vai vir de um dessas matérias-primas aqui, ó, ácidos graxos, polióis, fenilpropanoides, e por aí vai. E você vai escolher a plataforma engenheirada, ou levedura ou bactéria, e aí você vai produzir os biocombustíveis de última geração, ou então já bem tradicionais, como butanol, etanol, N-butanol, propanol, esgotanol, e esses outros aqui que são têm uma aplicação mais recente. Né? Então, a ideia é essa, você utilizar a matéria-prima mais sustentável possível, mais barata possível, utilizando um organismo que é facilmente manipulável e para gerar produtos de alto valor agregado. Então, tudo isso contribui para o sucesso de um programa de produção de biocombustíveis utilizando a biologia sintética. Né? O biocombustível no mundo está
se tornando uma moda também. Na Europa tem vários países com programas bem avançados. Os Estados Unidos, né, é o líder na produção de etanol a partir de milho, né, passou o Brasil já há alguns anos. O Brasil também foi pioneiro, né, em produção em grande escala de etanol. A Argentina com biodiesel, né, feito a partir de óleo de soja, também está se destacando. A China, também Índia, né. Mas, no nosso caso, o Brasil é um país que tem que realmente liderar essa corrida, né, pela produção de biocombustíveis, que ela tem um tempo, vamos dizer, limitado. Nós não vamos produzir biocombustíveis até o fim da humanidade. Durante várias décadas, ou talvez até durante esse século, eles sejam importantes, até que outra tecnologia surja mais revolucionária ainda e que não agrida o meio ambiente, né? Mas quando a gente olha o metabolismo das células de uma forma mais ampla, né, a gente percebe que existem vários pontos onde uma intervenção humana é possível e até desejada quando se quer produzir alguns tipos de biocombustíveis, butanol, propanol, metilbutanol, alcanos e por aí vai. Nós sabemos exatamente em que pontos, por isso que é importante a genômica, a transcriptômica, a metabolômica, né, são aquelas chamadas ômicas, são ciências que se preocupam em saber toda a sequência de DNA do genoma, todo o RNA que está sendo transcrito para aquele genoma, ou todos os metabólitos produzidos por aquele genoma, respectivamente, né? Tudo isso é importante para alimentar as ideias do biologista sintético, que pode agora se debruçar sobre esses mapas metabólicos, fazer a chamada engenharia metabólica e ver aonde ele pode intervir para desviar essa rota daqui, a fim de produzir algum tipo de biocombustível importante. Tá? Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei da artemisinina, até aqui, a partir do acetil-CoA, você entra numa rota de produção de combustíveis de isoprenóides. Mas isoprenóide também tem produtos de beleza, tem produtos da indústria química, tem um monte de produtos que podem ser feitos com isoprenóides. Então, você pode... Aí que tal? Você tem que pensar agora num contexto de biorefinaria. A refinaria tradicional a gente conhece, né? Chega o petróleo, o craqueamento, né? Aí tem a produção, né, de nafta, querosene, diesel, por aí vai, né? O conceito é semelhante de biorefinaria, onde entra biomassa, seja ela o que for, né? Capim, bagaço de cana, esgoto, seja lá o que for, e uma série de produtos vão ser feitos, inclusive biocombustíveis. Então, nesse processo todo, você tem que ter uma ideia. Você tem que ter um desenho, e essa ideia vem a partir, é alimentada pela genômica, pela metabolômica, pela transcriptômica, né? Essa ideia, você pensa nos aspectos éticos também, e você, então, desenha, faz o design da sua via metabólica, constrói a sua via metabólica utilizando aquelas técnicas que eu mostrei para vocês de síntese de DNA, introduz essa via numa plataforma biológica, levedura ou bactéria, então você vai testar. Se não funcionar, você vai aprender. Vai repetir esse ciclo quantas vezes forem necessárias essa montagem, aprendizado, teste, até você ter o seu produto. Com o aspecto de biossegurança, é claro, levado em consideração. Então, isso aqui é um programa, pode levar anos, pode envolver dezenas de especialistas, né, biólogos moleculares, engenheiros químicos, bioquímicos, é multidisciplinar. Então, a gente não vê apenas um laboratório fazendo isso, mas uma equipe toda integrada para realmente transformar uma ideia num produto utilizando as ferramentas da biologia sintética. Então, se você não tiver uma via metabólica já caracterizada, você tem que descobrir essa via metabólica. Então, você vai sequenciar aquele genoma, vai identificar enzimas que talvez estejam participando daquela via,
testa funcionamento dessas enzimas, então você tem essa via descrita, você monta essa via metabólica ou in vitro ou em vivo, até nos dois casos, né, ou numa bactéria ou uma levedura, e aí você faz aquele processo de otimização. Eu mostrei para aqui, você tem que testar essa via de diversas maneiras, né? Está precisando ter um gargalo aqui, então vamos produzir mais essa enzima. E esses gargalos são resolvidos através da manipulação daqueles módulos que eu falei para vocês, promotor, terminador. Você otimiza até ter a concentração ideal. É um trabalho um pouco... exige muita paciência, mas a computação também ajuda muito, tá? Engenharia metabólica. Então, olha só, você tem muitos aí que são engenheiros químicos, né? Então, você tem um alvo, você quer produzir um biocombustível a partir de um organismo. Você tem esse organismo que você quer. Você tem sim e não. Ele já produz esse combustível, aí você tem sim, mas vamos ver a rota do não, ele não produz. É uma bactéria. Então, você agora, a via metabólica que você quer existe na natureza? Se existe, então você pode introduzir essa via no organismo e aí passar para um processo de engenharia evolutiva, biologia sintética, faz aquele ciclo que eu falei para vocês, né, de testar, desenhar, testar, aprender, até você ter o resultado final. Se ela não existe na natureza, você pode introduzir, você pode criar uma via metabólica. Aí tem várias tecnologias que permitem a você a criar novas enzimas, a fazer fusão de diversas enzimas, até você também passar por esse ciclo aqui de testes, né? Aí você tem um micro-organismo desejado, e você agora, aí que entra os engenheiros bioquímicos, né, vão fazer a otimização do bioprocesso para otimizar a produção do composto, e aí você tem o seu bioprocesso consolidado e definitivo, né? Então, é uma coisa longa, como eu falei para vocês, e que exige diversas competências, né? E todos esses ajustes que são feitos podem ser realizados em diversos níveis. Você pode fazer lá no DNA, a fim de aumentar o número de cópias de um determinado gene, na transcrição, colocando um promotor mais forte, organizando o operon, que são vários genes, um ao lado do outro, trabalhando na minha vida do RNA mensageiro, facilitando ou não a tradução, meia vida de proteína, enfim, tem diversos pontos onde você vai decidir aonde você vai intervir para otimizar e resolver os gargalos metabólicos que podem aparecer durante o desenvolvimento do seu bioprocesso. Bom, os biocombustíveis, né, você já deve ter em algum momento visto algo parecido com isso aqui, né, eles são didaticamente divididos com relação à aplicação deles em gerações, né. Nós estamos, hoje em dia, bem adiantados nos combustíveis de primeira geração, que a definição deles é que são biocombustíveis feitos a partir de uma biomassa que você come. Né? Então, caldo de cana, milho, batata doce, trigo. Então, a partir desses, mandioca. Tudo isso, todo combustível que é feito a partir de uma cultura que é destinada à alimentação humana, ele é chamado de combustível de primeira geração. O problema dela, que esses combustíveis enfrentam, é que você tem que definir se é usado para alimentação ou para fazer biocombustível. Aí o Brasil sempre tem aquele dilema, vai fazer etanol ou vai fazer açúcar? Então, se o preço do açúcar está alto no mercado internacional, então não faz etanol, faz açúcar. Aí o preço do etanol sobe. E com isso sobe da gasolina também, porque recebe, sei lá, 20 e tantos % de etanol. Uma reação em cadeia. Nos Estados Unidos tem uma chamada efeito tortilha. Se o preço do milho sobe, aí você não faz combustível, vende para milho para ração. É o mesmo tipo de coisa. Então, a primeira geração foi super importante, com aprendizado, né? E o Brasil saiu na frente, isso lá nos anos 70 ainda, né? Aí depois veio a segunda geração dos biocombustíveis, que é feita de uma biomassa que não é usada para alimentação humana. Madeira,
grama, a palha, diversos tipos de resíduos, né, podem ser transformados em biocombustíveis. Aí é que existe uma intervenção importante na engenharia genética, da biologia sintética. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. O da terceira geração é aquela biocombustível feito a partir de algas. Nós vamos falar assim, as vantagens que as algas têm, né? Não são as macroalgas, mas sobretudo as microalgas, né? Então, é um programa, né, de biocombustíveis que ainda não teve uma aplicação global, em grande massa, né? Nem tão pouco esse daqui, né? Todos eles coexistem. Você tem, hoje em dia, diversos programas dessas diversas gerações, né? Mas o que está predominando ainda são esses de primeira geração. E os de quarta geração, vocês vão encontrar assim, diversas definições, né, na literatura, mas para nós, o biocombustível de quarta geração, ele é basicamente formado por algas engenheiradas ou então plantas, árvores que são engenheiradas para fixação de CO2. Então, o alvo do combustível de quarta geração é a fixação de CO2 e transformação desse CO2 em biocombustível. Nós não vou falar muito sobre essa quarta geração, não, tá? Eu vou dar mais exemplos dessas três gerações aqui de biocombustíveis. Então, a primeira geração, a grande estrela da primeira geração é a levedura Saccharomyces cerevisiae, né? Que é reconhecida como a grande fábrica de produção de etanol, né? Mas o etanol, deixa eu botar um pouquinho aqui, ele no Brasil é feito a partir de caldo de cana, né? A partir de sacarose, que é clivada pela uma enzima produzida pela levedura chamada invertase, gerando frutose e glicose. Então, esses dois açúcares são fermentados para a produção de etanol. Mas glicose, eu falei, essa é a fonte mais barata de carboidrato da natureza. Em grande escala, a fonte mais barata atualmente é o caldo de cana. Tá? Mas, por exemplo, tem o etanol chamado amiláceo, feito a partir do amido. Só que o amido não é metabolizado naturalmente pela Saccharomyces cerevisiae. Para você, o amido tem uma estrutura bastante complexa, né? Tem uma estrutura linear e outra ramificada, e tem pelo menos duas classes de moléculas, né? Chamadas alfa-amilase, que teria que ser um alfa aqui, né? E as glucoamilases, né? A alfa-amilase clivando internamente, desmembrando, né, essa estrutura do amido, e a glicoamilase é uma enzima que transforma esses resíduos gerados pela alfa-amilase em glicose. Então, basicamente, essas duas enzimas são necessárias. Outras enzimas poderiam auxiliar também. Mas aí eu vou agora citar o trabalho do professor Espartaco, né, que eu até conversei com ele hoje de manhã, né, convidei ele para participar dessa aula, né, e ele no Brasil, foi pioneiro na criação de leveduras que produzem, que conseguem degradar o amido e fermentar, gera glicose, e esse amido, essa glicose é fermentada para levedura. Esse foi um trabalho pioneiro, de sair em 86, né, na Nature Biotechnology, a revista mais importante em biotecnologia, junto com o pessoal de São Paulo, né, Ana Clara Schemberg, e um trabalho pioneiro que depois foi continuado lá em Brasília, né. Aqui estão os resultados dos experimentos lá do laboratório da professora Lídia, né. Então, vocês estão vendo aqui, é uma placa que tem amido, aqui uma levedura, uma coluna de levedura, e ela está secretando a amilase, e como tem amido, o amido é corado pelo iodo, né, onde o amido foi degradado, você tem essa auréola aqui, esse halo, que se forma chamada halo de hidrólise. Então, você tem aqui uma combinação de alfa-amilase e glucoamilase. Quando você coloca as duas, aqui é o controle negativo, né? Quando você coloca as duas enzimas, coloca a levedura produzindo as duas enzimas, você tem uma digestão quase completa do amido no meio de cultura, e essa glicose gerada é usada para a levedura crescer, ou fazer etanol, se for o caso, né? Então, é um trabalho de biologia sintética, um dos pioneiros aqui no Brasil, né? Quando nem se falava na expressão biologia sintética, já se fazia biologia sintética, né? Mas eu vou citar esse caso aqui da Amyris. Para a gente fugir um pouco do etanol, a gente vai falar muito de etanol, mas a Amyris, ela foi uma empresa, aquela empresa que criou aquela levedura que fazia a artemisinina, né?
Como eu falei, a via de isoprenoides pode ser usada para diversos produtos, inclusive para a droga artemisinin, mas pode fazer também o farneseno. Tá? Então, esse pessoal aqui, daquele grupo, transformou uma levedura com vários genes daquela via de isoprenoides, mas não produção da droga artemisinin, mas produção de farneseno. E esse farneseno, depois ele é hidrogenado, uma vez que ele é coletado, e vira farnesano. O farnesano é o chamado pode ser usado como combustível de aviação. Tá? Então, essa empresa se instalou no Brasil para fazer esse farnesano lá em São Paulo, uma usina lá de São Paulo. Tá? E toda a história dele pode ser, se vocês entrarem na internet, no YouTube, procurem esse aqui, um documentário chamado Playing God. É um documentário sobre biologia sintética com várias historinhas. E uma dessas histórias é exatamente a história da Mires. Tá? Eles vieram para o Brasil, né? E aqui está mostrando o laboratório da Mires, né? Com diversos, um robô selecionou clones de levedura que foram modificados geneticamente. Né? Aquele processo que eu mostrei para vocês de aprendizado, né? Foi otimizado, então você gera um monte de colunas, tem que ver qual é a melhor delas. Né? Então aqui é uma lâmina de microscópio, a levedura está aqui ao fundo, e a levedura está produzindo óleo, o farneseno, e o óleo sobe. Então, essas gotículas aqui são o óleo produzido pela levedura. Tá? Aqui é o fermentador, onde essa levedura é cultivada. Aqui o caldo, né? Depois que termina a fermentação, você separa o sobrenadante. De um lado sai o óleo e do outro lado sai o meio de cultura. Então, aqui está o óleo, né? Parece um azeite, né? Aí o óleo, o tal do farneseno, né? Facilmente separado por centrifugação. Então, aí é um exemplo que vocês, depois, quem quiser, entra lá no YouTube, tem todo esse documentário lá, né? Segunda geração, o chamado também etanol lignocelulósico, né, que é feito a partir de resíduos de biomassa, as estrelas são a levedura, Saccharomyces cerevisiae de novo, mas também já começa a aparecer outros organismos, né, como, por exemplo, bactérias. Uma das mais notáveis é do gênero Clostridium. Eles são capazes também de produzir álcools a partir de resíduos lignocelulósicos, tá? Então, essa biomassa lignocelulósica, o que ela é? Ela tem origem rural, né, através de resíduos da agricultura, como bagaço de cana, palha de arroz, sabugo de milho, ou da atividades florestais. Pode vir também da criação de gado. Ela pode ter também origem resíduos municipais aqui alimentos, de modo geral, alimentos de restaurantes, que é descartado, isso pode virar combustível. E pode ter uma origem industrial, né, resultado das atividades produtivas, de madeira, né, resíduos de madeira da indústria de móveis, ou então casca de laranja, enfim, todas são fontes de material lignocelulósico, né. E essa biomassa lignocelulósica, ela é basicamente composta se a gente olhar em detalhes, né, de 3 grandes frações: hemicelulose, lignina e celulose, propriamente dita, né. Então, da fração celulósica, né, ela tem essencialmente glicose. Quando ela é degradada, ela combustíveis, porque ela gera um bocado de produtos fenólicos. Tá? Ela pode ter outra aplicação, tá? Mas não tanto para biocombustíveis. Já a hemicelulósica, ela é formada por uma mistura bastante heterogênea de açúcares, mas o mais importante é a pentose, são as pentoses. Vou falar um pouquinho sobre isso, né? Então, nesse contexto, né, o que se idealiza é o seguinte, né? Você tem a biomassa celulósica, que poderia ser palha, bagaço de cana. Um pré-processamento, um pré-tratamento, não vou entrar em detalhes aqui, acho que talvez o professor Ney já tenha falado sobre isso, acho que a Lili me disse que deu uma aula, né? Então, esse pré-tratamento até que você chega a um ponto que você tem que desconstruir essa malha toda para gerar o quê? Os açúcares, que vão ser fermentados.
Então, tipicamente, você pode fazer isso quimicamente adicionando ácidos, ou você pode adicionar enzimas, que aqui seria uma alternativa mais branca, né? Então, essas enzimas vão desconstruir essa malha toda, gerando os açúcares, né? O ideal é que você tenha um micro-organismo que produza as enzimas e já fermente. Tal micro-organismo ainda não foi... existem micro-organismos que fazem isso, mas não tem uma produtividade tão alta de etanol. Por enquanto, a gente usa Saccharomyces cerevisiae. Então, você tem que modificar essa Saccharomyces cerevisiae e tem que adicionar enzimas nessa biomassa pré-tratada aqui para que elas possam atuar e gerar os açúcares que vão ser utilizados para essa Saccharomyces cerevisiae. Aí você produz o etanol, está aqui o etanol. Tá? E com a lignina você tem outros destinos, né? Essa seria mais ou menos a ideia da produção de etanol lignocelulose. Pode ver que ele é muito mais complexo do que o etanol de primeira geração. Então, claro, ele é um pouco mais caro que o outro, né? Então, essa etapa aqui das enzimas, né, é um coquetel formidável, né? Um arsenal de célula-hidrolases, endoglucanases, beta-glucosidases. Todas as enzimas são necessárias para desconstruir essa malha de celulose e gerar o quê? Glicose ou celobiose, né? De preferência glicose, que é isso que pode ser fermentado, né? Por outro lado, quer dizer, essas enzimas, tem micro-organismos que secretam essas enzimas, como os fungos filamentosos. Já algumas bactérias, como os clostrídeos, ele tem essas enzimas organizadas na forma de um celulossomo, né? Essas enzimas estão uma ao lado da outra, imobilizadas na parede, e elas degradam também a celulose, gerando o quê? Os carboidratos. Tá? Então, a ideia nesse processo todo, né, a partir dos resíduos lignocelulósicos, você separar em fração celulósica, hemicelulósica e lignina. Essa aqui é um resíduo sólido que tem outros destinos. A celulose, você a torna solúvel através de reações relativamente brandas, né? E aí você faz uma hidrólise enzimática para gerar glicose, essencialmente. Já a hemicelulose, você não pode desprezar, porque 25% dela é formada de xilose. Então, é uma fração de carboidratos que você não pode desprezar no seu bioprocesso. A questão toda é como é que você transforma glicose e xilose simultaneamente em etanol. Esse é um dos desafios da biologia sintética de leveduras. Tá? Essa etapa daí. Então, por exemplo, você tem, na verdade, vários desafios. Primeiro, aqui está a levedura. A entrada desses açúcares na célula. Bom, a levedura tem transportadores para hexoses, para glicoses. Mas você tem... E algumas pentoses entram também. Mas o ideal é você ter um transportador específico para a xilose, para que essa xilose possa ser internalizada, tá? E aí, uma vez internalizada, bom, a glicose nós já sabemos como é que ela é convertida a etanol. Já a xilose, ela precisa sofrer uma modificação química. Então, você tem dois processos. Um que usa xilose redutase e xilose desidrogenase para gerar xilulose, e essa aqui vai entrar, então, na via das pentose e fosfato. Tá? Essa é uma via que causa problemas de desbalanço energético na célula. Ou então, hoje em dia, é uma tendência de usar xilose isomerase, é uma enzima que isomeriza xilose em xilulose. E essa, então, entra direto na via das pentose e fosfatos. Então, você tem essas duas vias, tá? E você hiperexpressa a xiluluquinase, que é a enzima que transforma a xilulose em xilulose 5-fosfato. Você, para melhorar ainda mais o rendimento, o xilitol pode ser um subproduto, né? Existe uma atividade não específica dentro da célula que converte xilose em xilitol. Então, o xilitol, nesse caso, no contexto do etanol lignocelulósico, ele não é desejado. Então, para se eliminar isso daqui, para que o carbono todo seja transformado em etanol, você tem que inativar, e outra coisa, o xilitol inibe essas enzimas aqui. Então, você tem que inativar esse gene. Então, é mais uma modificação genética que você tem que fazer. Tá? Bom, então aqui é um exemplo, né, no caso, essas três enzimas aqui que eu falei para vocês, a xilose, aqui, essas duas enzimas, elas podem ser produzidas na levedura de diversas maneiras.
Mas aqui vou mostrar para vocês um trabalho que saiu em 2009, em que, com montagem de genes, os dois genes estão aqui, ó, tem um promotor específico, aqui está o gene e um terminador. Promotor, gene e terminador. Aquele mesmo esqueminha que eu mostrei no início da palestra. Promotor, gene e terminador. Então, essas três enzimas aqui foram introduzidas na levedura e ela é capaz, então, de metabolizar a xilose, né? Mas, na verdade, a xilose ela pode ter várias outras aplicações, vários outros biocombustíveis, não só o etanol. Então, aqui está aquele esqueminha mostrando a via básica de metabolismo de xilose, mas ela pode ter vários destinos. Ela pode produzir isobutanol, pode produzir ácidos graxos, protapanaxidiol, enfim, vários outros combustíveis podem ser, até outros bioprodutos podem ser feitos a partir de xilose, não só o etanol. Você tem 2,3 butanediol, e tem várias rotas. Todas essas modificações já foram feitas em levedura, né? É claro que estão numa etapa de otimização, porque às vezes a produtividade ainda é baixa, né? Então você precisa aprender e melhorar essas vias, né? No contexto também do etanol de segunda geração, os clostrídeos também podem ser modificados. Clostrídeos, eles são verdadeiras biorrefinarias. Por exemplo, alguns clostrídeos produzem etanol, acetona e butanol, que, com exceção da acetona, etanol e butanol são biocombustíveis. Então, existem trabalhos em que essa via de acetona ela é abolida, ou então a acetona é convertida em isopropanol. Aí você faz uma mistura desses três álcools. Então, você tem que fazer modificações genéticas para evitar que o clostrídeo produza acetato e butirato e o carbono seja todo desviado para fazer o combustível de interesse. E você tem algumas espécies de clostrídeo que já produzem as enzimas que degradam a celulose. Então, o clostrídeo também é uma opção interessante, né? Tem até uma empresa no Rio de Janeiro, né, em Campos, que usa caldo de cana para fazer essa mistura de solventes, utilizando o clostrídio. Tá? Bom, chegamos então à terceira geração, né, que é o combustível de algas, né? As algas, só para vocês terem uma ideia do potencial delas, né? Se os Estados Unidos, que é o maior consumidor de combustível do mundo, quisesse substituir todo o combustível que ele utiliza por combustível derivado de algas, aqui seria, por exemplo, o tamanho dos Estados Unidos. Ele teria que, se ele fosse utilizar soja como fonte de óleo, ele teria que ter uma área 330% maior do que a área atual, ou seja, encher os Estados Unidos de alga. Ou, se for usar a jatrófia, né, que é o pinhão manso, 75%. Óleo de palma, 23%. Enquanto que as algas, se 4% da superfície norte-americana fosse transformada num grande piscinão para produzir alga, os Estados Unidos não precisavam utilizar combustível fóssil. Tá? 4%. Parece simples, mas não é de se fazer. Então, as algas têm a sua relevância, né? Elas podem ser manipuladas, elas podem ser escalonadas, podem ser cultivadas, ela precisa de água e nutrientes. Só que a água está tão escassa no mundo que ela quase que virou uma commodity, né? A água. Enfim, tem água que pode crescer em água doce, água salgada, água salobra, tem água que você não utiliza, não consegue nem dar para o gado, você pode cultivar a alga nela. E produzir o quê? Lipídios. É isso que você quer acumular as algas de lipídios. Tá? Então você pode fazer modificações genéticas para aumentar esse acúmulo de lipídios, ou então você aumentar a taxa de crescimento dela. Então, essencialmente, né, esses lipídios que as algas vão produzir para a produção de biodiesel, né? Você usa metanol como catalisador aqui, né, da reação, gera o biodiesel propriamente dito e como subproduto glicerol, que também pode ser reaproveitado. É isso que você quer, o biodiesel feito de algas, né? É assim que você faz o biodiesel de soja também, né? Bom, então,
A alga, né, ela, por ser fotossintética, né, ela fixa o CO2, que já é uma coisa importante, né? Não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas esses ácidos graxos passam por reações químicas para gerar os triacilgliceróis. É isso que nós queremos. Eles ficam acumulados em corpos, né, corpos lipídicos. Mas você modificando essa via daqui, você pode gerar triacilgliceróis de diversos tipos, com diversas aplicações, que não são só biocombustíveis. Pode ter diversos outros tipos de aplicações. Tá? Então, você pode intervir aqui para aumentar a fixação do CO2, que é o objetivo dos combustíveis de quarta geração, ou então você mexe aqui na via de biossíntese, né, para você aumentar a produção de ácidos graxos e, enfim, aumentar a produção desses corpos lipídicos. Então, existem propostas de biologia sintética, né, de ter genes que controlam a produção de lipídios, né, utilizando CRISPR, né, com diversos tipos de promotores que são sensíveis à luz. Então, a própria luz pode ser utilizada para controlar a expressão de genes que vão ativar a via de produção de lipídios e reprimir a via de inativação, né, utilizando a tecnologia de CRISPR. Né. Bom, quando esse trabalho foi publicado em 2013, foi escrito pelo Kinsling, que é o mesmo cara que fez lá a artemisinina, aquele trabalho farneseno, e o Craig Venter. Ele já nessa época, né, depois que vocês baixar esse artigo, né, eles falavam que um cromossomo sintético para microalgas era algo importantíssimo, porque a partir deles você poderia fazer uma série de produtos interessantes, né, a partir das algas, né. Bom, para finalizar, estou quase já no tempo, né, dentro do tempo ainda, né, tem alguns poucos slides, né, a pergunta que surge é o seguinte: diante de tudo isso que eu falei para vocês, a biologia sintética, ela é perigosa? Bom, isso aqui estava rolando pela internet, desculpem a foto, né, bem gráfica, né, mas não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, né. Então, essa foto circulou pela internet dizendo que aquela bactéria sintética do Craig Venter comia carne humana. Tá? Mentira, o tal Mycoplasma genitalium. Tá? Então, isso circulou pela internet e deu essa imagem negativa da biologia sintética. Né? Em 2005, o vírus da gripe espanhola foi ressuscitado, ou seja, eles acharam corpos enterrados lá no permafrost, no hemisfério norte, onde o gelo é quase que permanente, de pessoas que morreram da gripe espanhola em 1918. E foram extraídas biópsias e o vírus da gripe espanhola foi ressuscitado. Mas não houve nenhum alarde com relação àquilo. Tá? Não houve nenhum alarde. Apenas para mostrar que é possível você ressuscitar um vírus. Mas se você ressuscitar um vírus, não implica que você vai usar esse vírus para fazer bioterrorismo. Tá? Quando o trabalho é feito com responsabilidade, a comunidade não tem científica, as pessoas, de modo geral, não tem nada a temer. Apenas esse trabalho mostrou, né, que o vírus da gripe espanhola guardava semelhanças com o vírus de suínos, né? Aí vem Hollywood, esse filme Rampage aqui, né, mostrando alguns produtos da tecnologia CRISPR-Cas9. Gorila branco, dinossauro, lobo gigante, enfim, tudo isso é fantasia de Hollywood, mas coloca o CRISPR para dar assim, aquele verniz científico ao enredo. Né? E alguns mitos, por exemplo, a gente sabe que não é muito difícil você transformar uma drosófila, que só tem 2 asas, numa mosca com 4 asas. Quer dizer, isso aqui, a libélula tem 4 asas, já a drosófila tem 2. A mudança que você faz aqui é muito pequena, você retira alguns aminoácidos de uma proteína, e isso é suficiente para você alterar o controle da produção de asas, e a mosca tem 4 asas. Mostrando que a natureza não precisa dar saltos muito grandes para fazer grandes modificações no plano dos corpos dos seres vivos, né? Mas uma coisa é você fazer isso, a outra coisa é você fazer isso, né? Esse aqui é um dos X-Men, né? Essa mulher que tem asas de libélula, ninguém consegue fazer isso, né? Da mesma forma, esse aqui é um boi
uma raça belga chamada Belgian Blue. É uma raça que tem um descontrole na produção de músculo, porque um inibidor do desenvolvimento muscular está com atividade baixa. E é por isso que os músculos crescem quase que sem controle. Mas uma coisa, você pode até fazer isso, ter uma raça Nelore com essa característica, se você quiser. Tá? Mas uma coisa é você fazer isso e a outra coisa é fazer isso. Né? O ser humano todo musculoso, e por ser verde, você teria que fazer uma modificação adicional, que é adicionar um gene de clorofila, né? Para ele ficar verde dessa cor. Né? Então, isso não é possível fazer. Bom, aí tem razão para temer biologia sintética? Bom, olha, se a gente... a mesma ética que a gente aplica na engenharia genética, transgenia, quimeras, interface mente-máquina, reprodução artificial, clonagem, os mesmos critérios que a gente usa para disciplinar essas tecnologias são aplicados em biologia sintética e todo mundo vai ficar feliz. Né? Esse é um planejamento rigoroso, robusto, previsível, envolvendo o público, um quadro ético moderno, tudo isso dá segurança para a biologia sintética, para os projetos de biologia sintética. Você não pode fazer nada escondido, tem que ser aberto. Né? E é por isso que no Brasil tem a CTNB, o Comitê Técnico Nacional de Biossegurança, que orienta e fiscaliza essas atividades que são feitas nos laboratórios brasileiros. Né? Então, você tem que ver, botar na balança os riscos e os benefícios, né? Ver se vale a pena. Né? E, para finalizar minha palestra, dentro do horário, né, uma citação do Bill Gates, né, que todos vocês conhecem bem ele, né, criador da Microsoft, né, ele disse uma certa vez que se ele fosse adolescente, ele estaria hackeando a biologia. Né? Ele percebeu, ele, com o olhar visionário dele, ele percebeu a importância da biologia, né? E diz o seguinte, né? Criando vida artificial com síntese de DNA, isso é o equivalente à programação em linguagem de máquina, que nós já falamos. Né? Se você quer mudar o mundo de uma forma grande, é por aí que você deve começar, moléculas biológicas. Ou seja, ele está antecipando algo que já que vai acontecer na humanidade, né, que é o domínio completo da genética, da genômica dos seres vivos, para gerar produtos com as mais diversas aplicações, sobretudo nessa área de biocombustíveis, que é aquela área que vocês estão abraçando nesse curso de pós-graduação. É isso, gente. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês.